bom dia a todos que estarão vendo este vídeo neste dia. Quero convidar você para meditarmos na Palavra de Deus concernente à situação que vivemos atualmente. No final, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Gostaríamos de ver o seu comentário para podermos prosseguir. Nosso propósito é falar das coisas divinas e relacioná-las com as coisas que estão acontecendo. Nossa meditação ou reflexão, ela vai abranger duas áreas: a área espiritual ou religiosa e a área secular ou área do mundo. Vamos lá. Estamos vivendo tempos difíceis, previstos na Bíblia. Tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, isto é, egoístas. Um tempo quando a iniquidade está cada vez ampliando no planeta Terra. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Mistério da iniquidade. Mistério é algo oculto, mas já está operando. Ainda não se manifestou ao mundo o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Mas a iniquidade, essa está em operação. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é toda sorte de coisas erradas que prejudicam o próprio ser humano e desagrada a Deus. Os crimes, a violência de todas as naturezas, a devassidão moral, física. A sociedade humana está contaminada por causa dos seus moradores. Livro do profeta Isaías, capítulo 24, verso 5 e verso 6, diz isto: na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Esta é a situação da nossa sociedade, da terra. Jesus predisse no seu último sermão, o sermão
escatológico, quando ele falava sobre as últimas coisas. E aqui entra a área espiritual. Ele disse no capítulo 24, versos 5, 23 e 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Cristo, no grego, significa ungido. É a mesma palavra que no hebraico, Messias, também ungido. Eu estou falando da área espiritual. E tem surgido muitas pessoas que não usam propriamente a palavra Cristo ou Messias, mas se dizem ungidos. Portanto, estão dizendo a mesma coisa. E Jesus disse no verso 23, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sinais estão acontecendo em todos os lugares. Prodígios, milagres, coisas que a ciência não explica. Mas Jesus já havia dito que isto iria acontecer e nós devemos estar alertas. Segunda carta do apóstolo Pedro, ele repete estas mesmas coisas com outras palavras. Capítulo 2 de 2 Pedro, versos de 1 a 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Mestre é professor, mestre é alguém que ensina. E Pedro está dizendo que haverá falsos mestres. E o que farão esses mestres? Introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. E este caminho é blasfemado por aqueles que pregam heresias. E estes mesmos, diz aqui Pedro, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. O mundo religioso está infestado de falsos mestres, aquelas pessoas gananciosas que trabalham apenas pelo dinheiro, pelo seu dinheiro, com falsas profecias. No mundo secular, no mundo das nações, Jesus disse, também em Mateus capítulo 24, versos 6 a 8, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra.
Olhai, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. Jesus está anunciando o princípio das dores. As nações estão brigando entre si em várias áreas e até com as forças armadas. É o que estamos vendo atualmente. Por outro lado, as nações estão carregadas, prontas para explodirem como um barril de pólvora. Basta um toque, e só Deus para retardar ou impedir este gatilho. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele liga tudo isto à volta do Senhor, à volta de Jesus. Esta volta de Jesus tem significado somente para os cristãos, porque aqueles que não são cristãos, eles não estão preocupados com Jesus, mas estão preocupados com o poder na terra, com o dinheiro, com a ganância. Só com isso estão preocupados. Veja o que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O propósito de Deus da demora de enviar Jesus ao mundo é o propósito porque Deus está sendo paciente com a humanidade. E aqui diz claramente, Ele não quer que ninguém se perca, mas para não se perder é preciso arrepender-se dos seus pecados. Mas a volta de Jesus é anunciada aqui, desta forma. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Essa é a palavra de Deus. Nós, porém, me refiro aos cristãos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Esse texto bíblico que eu acabei de ler afirma palavras de Jesus e da Bíblia, que esta terra será transformada por uma destruição. E aqui diz que os elementos se derreterão, fundirão. E nós aguardamos novos céus e nova terra. Deus tem preparado
para aqueles que o amam e o seguem e obedecem, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Porque aqui nesta terra não há justiça. Todos vocês estão vendo a escalada de injustiças e de coisas acontecendo, especialmente aqui no Brasil, no meio político. Injustiça. Mas o Deus da justiça há de se manifestar. E Ele fará justiça na terra, levando o seu povo para a sua glória. Vem para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Jesus Cristo, a nossa única esperança. Meu amigo que ainda não está seguindo Jesus, siga Jesus, encontre-se com Ele, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é fiel, pronto para te salvar e te abençoar. Fique com esta palavra neste dia, nesta manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.